Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre doutor em Ciências do Comportamento pela UNB. Doutor Rogério Neiva conosco aqui na Rádio Justiça. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. E lembrando você, ouvinte, que essa participação do doutor Rogério Neiva pode ser interrompida a qualquer momento devido ao início da sessão plenária do TSE. Vamos então ao primeiro assunto, doutor Rogério Neiva. Motoboy diz que fez acordo, não presta queixa à polícia sobre ataque de cliente. Que história é essa? Então, Sérgio, houve, dentre os vários casos, né, que lamentavelmente tem ocupado aí a mídia, né, e chamado a atenção das pessoas, principalmente por conta das repercussões em redes sociais, envolvendo situações de clientes de aplicativos de entrega de alimentos, né, e refeições, enfim, que acabam praticando atos que configuram ofensas à honra, quando não físicas, a entregadores, né, os entregadores. Isso tem acontecido, temos visto, e houve, dentre esses casos, houve um caso recente que repercutiu na Paraíba, no qual uma cliente ou um cliente jogou um açaí no motoboy, inclusive, né, no motoboy Elias Guedes. E ele, inclusive, né, isso repercutiu em veículos e nas redes sociais, porque ele postou a imagem sujo, né, todo sujo com açaí, enfim. Então, o que aconteceu e que nos interessa aqui, Sérgio? Esse caso repercutiu, como todos os outros têm repercutido. Mas a novidade, e que foi veiculada também agora essa semana, né, por alguns veículos, foi a notícia de que ele teria feito um acordo com a ofensora que teria, né, praticado esse ato, que praticou esse ato, né? Inclusive, curiosamente, o caso repercutiu, a autoridade policial local havia instaurado um procedimento por conta aí, né, entendendo aí um potencial, né, crime de injúria ou mesmo lesão corporal. Ele foi chamado para ir na delegacia e aí comunicou ao delegado, não, tá tudo certo, tá superado, e foi feito o acordo, o delegado arquivou. Então, este é o fato, esta é a notícia. Mas antes de que qualquer coisa fosse feita. Não, e o ponto importante, Sérgio, que eu chamo a atenção é como é que isso aconteceu. O advogado da agressora procurou o motoboy, negociou, propôs e fechou acordo. Então, isso é válido? Sim, um acordo extrajudicial, sem dúvida nenhuma. Não há sequer, né, à luz de todas as normas, tanto no Código de Processo Civil como na Lei 340, é um acordo extrajudicial que pode, inclusive, a depender das suas características, valer como título executivo extrajudicial. Agora, qual é o ponto que eu chamo a atenção aqui dos nossos ouvintes, né? E eu digo assim que, eu não sei, eu tentei descobrir o nome desse advogado. O acordo foi noticiado que o acordo tinha cláusula de sigilo, então ele não divulgou o acordo. Mas assim, eu queria saber o nome desse advogado até para mencionar e divulgar, para parabenizá-lo pela iniciativa. Porque, veja só, a sacada esse advogado é o exemplo da advocacia que nós precisamos levar em consideração. Provavelmente ele devia ter algum vínculo ou não, né, já com a ofensora, mas o fato é que, tomando conhecimento do fato, o que ele faz? Ele não espera que a vítima, né, vá tomar suas providências. Ele se antecipa, procura a vítima, negocia uma solução de consenso, entabula a solução de consenso e resolve a questão, a ponto da vítima, né, manifestar publicamente, inclusive ele manifestou nas redes sociais, que o assunto estava resolvido. Então, este é o modelo de advocacia em termos de tratamento saudável de conflitos que deve ser considerado e que isso fique de exemplo. Olha, fica até de exemplo, mas não fica de exemplo a atitude da cliente, né, ou da agressora. Não, né? Boa observação, Sérgio. Bem lembrado, não podemos também perder a chance de chamar atenção aqui. Como eu disse no começo, esse caso tem lamentavelmente se repetido, esses casos de ofensas e agressões a entregadores de aplicativos. São trabalhadores que, inclusive, né, assim, a todo momento discutimos aí qual é a tutela normativa de proteção a esses trabalhadores, e é lamentável, esse não é o único caso, né, mas é lamentável que isso aconteça. Agora, não obstante o ocorrido, né, considerando aqui a nossa pauta, não podemos deixar de louvar como esse caso terminou. Está certo, doutor Rogério Neiva. E vamos falar agora de um acordo no STJ que encerra um processo de indenização que já durava mais de 15 anos. Veja só, caros ouvintes e caro Sérgio, esse caso aqui, que essa semana, inclusive, foram praticados os atos finais de homologação do acordo, né? Foi um caso que envolvia responsabilidade civil, né, um acidente de trânsito, né, que inclusive levou a óbito, né, a vítima. Tramitava há mais de 15 anos, estava aguardando julgamento no STJ, né? E teve a felicidade, se é que assim podemos dizer, de cair nas mãos da relatoria do ministro Marco Aurélio Buzzi. O ministro Buzzi é uma das grandes referências que nós temos, né? Inclusive eu já disse isso para ele várias vezes, né? Eu brincava com ele, dizia assim, ministro, nós somos, né, os loucos apaixonados pelos métodos consensuais e o senhor é o líder desses loucos, né? E aí ele brincava dizendo, então eu sou o mais louco de todos e tal. Mas o ministro Buzzi é uma das grandes referências nesse tema, isso antes mesmo de se tornar ministro do STJ, ainda como desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
E considerando todo o conhecimento, né, a vivência e o interesse no tema que tem, identificou, né, o gabinete dele identificou esse caso como um caso que poderia ser objeto de acordo, e assim se fez e celebrou-se o acordo, né, as tratativas finais foram conduzidas pela magistrada auxiliar do gabinete do ministro Buzzi, e assim se chegou a uma solução de consenso, né, e que permitiu os beneficiários, né, que eram as partes, inclusive já estavam com a idade bastante avançada. Então, imagine o que seria se não tivesse acordo, talvez se esse processo continuasse, fosse para execução, talvez as pessoas até falecessem sem ver a solução. Então, fica aí o registro e as congratulações. Só fazer aqui uma menção a uma frase que o ministro Buzzi, ao comentar esse caso, né, colocou para a comunicação social da STJ, que ele disse o seguinte: o grande diferencial da conciliação e também da mediação em relação à decisão entregue pelo Estado juiz é que, por intermédio dos métodos consensuais de resolução de conflitos, as partes se tornam protagonistas, de modo que a solução é por elas próprias construídas, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e a realidade de cada uma. Então, assim, essa frase do ministro Buzzi diz muito sobre, inclusive, a razão, né, de existir dessas nossas conversas aqui permanentes.